No Perfil Opinião de hoje, estou tendo aqui o prazer de conversar com o Dr. Fernando Roisel, que, como todo mundo sabe, trata através da terapêutica natural. Dr. Fernando, nós terminamos o bloco anterior falando justamente de que é necessário uma mudança de vida para as pessoas que querem, de fato, ter saúde. Eu quero ter saúde, o que eu devo fazer para ter saúde? Dene, a primeira coisa que a pessoa deve ter consciência é de que o que forma o corpo dela é o que formou o corpo dos pais e dos avós. Então, o primeiro passo é a pessoa procurar saber quais são as predisposições que ela tem. Porque predisposição hereditária não é determinação hereditária. Então, como foi a saúde de meu avô, se puder ainda o bisavô, o de meus pais, quais eram os problemas que eles tinham, quais eram as tendências que a família tem. A partir daí já é um primeiro passo para a pessoa começar a tomar os cuidados. Se eu tenho na minha família, pelo lado, eu tenho pessoas com problemas cardíacos, eu vou procurar saber o que é que a pessoa faz que pode fazer mal ao coração. Se no outro lado da família eu tenho pessoas com problema de diabetes, eu vou procurar saber o que é que causa uma diabetes. E a partir daí, você já tem uma pista para seguir buscando a saúde. A segunda coisa é procurar pessoas, médicos, livros, informação para ter esse conhecimento, tá certo? Então, já que eu sei o que eu preciso, ou pelo menos em parte eu sei o que eu preciso, eu vou procurar me informar sobre essas necessidades. E depois é pôr isso em prática, que não é fácil muitas vezes, porque implica muitas vezes em mudança de hábitos. Porque quando uma pessoa adoece, ela adoece porque exatamente ela faz uma série de coisas erradas que levam ela a adoecer. Durante anos. Durante né? anos e durante gerações. Durante gerações, verdade. E aí, você mudar esses hábitos, você tem que ter uma decisão muito forte, um querer muito forte de mudar e partir para cuidar de você. Esse querer não pode ser Mais ou menos. do marido, da mulher, do filho, do pai, da mãe, não. Tem que ser o querer da pessoa. Eu quero mudar. E a partir de eu quero mudar, eu vou buscar o que é melhor. Aí eu vou me libertar de vícios, aí eu vou me libertar de hábitos errados que eu tenho, aí eu vou me libertar de uma série de coisas que prejudicaram meus ancestrais e que estão prejudicando a minha saúde. Ok. É nesse conceito mais amplo que hoje a Organização Mundial de Saúde tem a respeito de saúde, né? Considerando isso também, a terapêutica natural, ela pode tratar tudo? Ou seja, tem um limite, doutor Fernando? Olha, veja bem, na medida que essa terapêutica leva a mudanças de hábito, em todas as situações cabe você orientar uma pessoa. Agora, veja bem, quando a gente fala da terapêutica natural, a gente não quer negar a importância da terapêutica alopática, que é a terapêutica dos medicamentos químicos sintéticos. Ela tem uma importância muito grande, porque ela salva a vida de muitas pessoas nas situações de emergências. O que eu questiono é o uso desses medicamentos sintéticos nos problemas crônicos, porque ele leva exatamente a cronificar a saúde, a doença. Porque se a pessoa é hipertensa, tem que tomar remédio para a vida toda. E o que eu estou fazendo para levar para ser uma pessoa hipertensa? Ou seja, qual é a causa? Qual é a causa? Não se vai na causa. causa. A causa? Vou lhe dar um exemplo muito recente agora, né? Que quando a gente tem quase 40 anos de prática médica, a gente vê as evoluções e as mudanças que vão acontecendo na medicina. Até não muitos anos atrás, quando uma pessoa tinha um colesterol alto, um triglicérides alto, aí os médicos diziam, controle a alimentação, controle gordura, controle o que você está fazendo, faça exercício e uma série de orientações para a pessoa poder superar aquilo. Mas de uns anos para cá, o que aconteceu é que surgiu uma droga para tratamento desse colesterol e triglicérides. E aí, a partir dessa droga, não se fala mais. Então, a pessoa está com triglicérides altos, tem que tomar tal medicamento, porque esse medicamento é que vai resolver o problema. E o que eu estou comendo?
tá certo? O que eu estou fazendo no dia a dia não tem nada a ver com colesterol? Colesterol é uma coisa assim que surge por acaso? Eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso? E isso não é verdade. Então, eu não quero dizer que não se use o medicamento, mas que se procure ver a causa e, reconhecendo essa causa, que a pessoa procure mudar seus hábitos. De modo geral, como é que a terapêutica natural vê a doença? No sentido de que o que é que causam, digamos assim, quais são as causas, né, das doenças mais comuns na civilização atual? Veja bem, Dene, se você imaginar que tem doenças que não existiam na literatura médica há cento e poucos anos atrás, até o início do século XX, e que hoje mata quase 50% da população, é uma coisa assim terrível. Vou lhe dar o exemplo, eu estou falando, vou explicar. Ok. Veja bem, a primeira vez que se descreveu um quadro clínico que chama angina pectoris, que é uma dor forte no coração, foi na década de 1870. Século XIX. Século XIX. A primeira vez que na literatura médica se descreveu um infarto do miocárdio ou um acidente vascular cerebral já foi no século XX. Para entender melhor, você pega um papiro egípcio de 5.000 anos atrás e pela descrição de uma pessoa que tem lá, não tem um nome, mas pela descrição você pode chegar à seguinte conclusão: essa pessoa aí tinha diabetes, essa pessoa era um renal crônico, essa pessoa aí tinha um problema reumático. Pelos sintomas que são descritos, só né? pelos sintomas que são descritos. Não tinha esse nome, porque naquela época isso não existia, mas tinha descrição. Não havia até pouco mais de 100 anos atrás uma descrição de um infarto do miocárdio ou de um acidente vascular cerebral, que são as coisas mais fáceis de você descrever. Infarto do miocárdio. O que é um infarto do miocárdio? É aquela pessoa que está bem, está numa festa com todo mundo, com a família, como eu conheço um caso, família toda reunida, e no meio ela está ali feliz, cantando, brincando, e 5 minutos depois não está mais ali. Tá certo? Foi embora. Certo? Mas, doutor Fernando, isso me leva também a pensar o seguinte: hoje, de qualquer forma, as pessoas têm uma expectativa de vida, né, disse, aumentada, né? E os métodos diagnósticos também são outros. Ou seja, será que no passado nós não tínhamos essas doenças? Ou não tínhamos porque não podíamos diagnosticar, ou as pessoas não chegavam à idade mais avançada e assim também não sofriam de determinadas doenças como a gente vê hoje aparecerem em profusão? Nesse exemplo específico que eu estou lhe dando, não. Porque é o que eu estou lhe dizendo. Descrever um infarto é uma coisa muito fácil. Depois fazer um exame, uma anatomia patológica para saber se a pessoa tinha infarto também não é uma coisa complicada. Descrever o que era um acidente vascular é aquela pessoa que está bem, de repente tem um problema, chamado também derrame, e de repente paralisa um lado inteiro, para de falar, a vida fica completamente... Isso era muito fácil de descrever e não existia há 100 anos atrás. Só que esses dois exemplos que eu estou lhe dando, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, acontece em pessoas jovens, acontece em pessoas que estão no seu momento mais produtivo na vida, tá certo? E é uma coisa que está aí matando 47% da população. Hoje morre de ou infarto ou derrame. Vamos ver então quais são os grandes vilões, né? Ligados, obviamente, também aos nossos hábitos de vida. Veja bem, os grandes vilões, a gente tem que comparar, porque quando às vezes a gente fala de saúde, a gente se preocupa muito com a alimentação, mas existem outros aspectos também que são tão importantes quanto a alimentação. Existe a questão da atividade física, a vida sedentária é uma coisa que traz muitos problemas para as pessoas. Existe o excesso de atividade física também, que também está prejudicando muita gente, que a pessoa começa a entrar nessas academias e fazer o excesso, nem tão pouco, nem pouco, nem o excesso. Existem as questões emocionais, existem as questões sociais, o estresse da vida, pelos problemas sociais, tudo isso vai interferir. Agora, é uma coisa muito importante o que a gente está se alimentando. Pense no seguinte, Dene, reflita.
nesses últimos 40 anos, a alimentação da humanidade mudou mais do que nos 10 mil anteriores. 10 mil anteriores, certo? Porque hoje as pessoas mudaram completamente seus hábitos alimentares. Fruto também da Revolução Industrial e de toda a tecnologia, de tudo isso, Mas da tem as produção em massa consequências. e as consequências. E as consequências. Hoje, por exemplo, um país como os Estados Unidos, as pessoas não têm mais aquele hábito de sentar para almoçar, para jantar. Lá as pessoas estão trabalhando, deu fome, vai ali na esquina, tem o fast food, o hambúrguer, a panqueca, Milkshake, a batata a frita. pizza, o milkshake, vai, tá comendo e continua trabalhando. Nos Estados Unidos é muito comum você ver as pessoas andando na rua e comendo, porque não tem tempo nem de sentar para comer. E hoje a gente tem, por exemplo, a obesidade, né, como uma epidemia, e uma epidemia que vem a causar muitas outras doenças que levam à morte. Claro. A questão da obesidade, não é só a obesidade, mas também a diabetes, são duas coisas assim muito fortes. E há pouco tempo atrás passou um filme aqui que chama Água para Elefante. Existe o livro sobre água para elefante. Essa história é uma história que acontece num circo no início do século XX, há 100 anos atrás. Nesse livro, a pessoa lendo o livro mostra muito claramente que tinha um personagem do livro que era uma mulher gorda. Tinha a mulher de barba, tinha a mulher gorda, tinha a mulher gigante, ou o homem gigante, tinha o ventríloco, tudo aquilo era atração de circo. Nesse livro tem um retrato, inclusive, de uma trupe da época onde a mulher gorda estava ali, nos Estados Unidos. Hoje, 60% da população dos Estados Unidos é obeso, mais da metade da população. 30% é obeso mórbido. Hoje, nos Estados Unidos, em qualquer shopping que você vai, você encontra pessoas andando em cadeira de roda adaptada para aquela pessoa, porque ela não tem condição de carregar o seu próprio peso. Imagine as articulações de uma pessoa, como fica com tudo isso, além do resto, como as doenças cardiovasculares que a gente falava anteriormente, né? A própria diabetes também ligada à obesidade, né, doutor Fernando? Essa questão da diabetes, eu me lembro que no ano 2000, eu li um trabalho da Organização Mundial de Saúde, onde eles diziam que no ano 2000 existiam no mundo, cálculos da Organização Mundial da Saúde, existia no mundo 150 milhões de pessoas diabéticas. E a Organização Mundial da Saúde previa que em 2025 seriam 300 milhões. Agora recente dobraria, isso. Né? Dobraria Mas acontece, Dene, que agora recentemente eu estava lendo um artigo que já passou dos 300 milhões em 2013. Eles diziam que chegaria em 300 milhões em 2025. Em 2013 já passou dos 300 milhões. Ótimo para a indústria farmacêutica, ela faz a festa, não é? Porque aí a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, certo? Qual é a causa principal da diabetes? Aí eu vou dizer uma coisa aqui que está nos livros, tem pesquisas mostrando o que eu vou falar. A causa principal da diabetes, Dene, não é o açúcar, é a farinha de trigo refinada. O pão branco, o biscoito, o macarrão, o bolo, pizza, tudo que não é integral. O açúcar vem em segundo lugar e tem a explicação por quê. Então veja bem o seguinte, o que é o fast food? Quer dizer que é como os nossos jovens estão se alimentando, tá certo? E que traz essa herança lá dos Estados Unidos. É o hambúrguer, a pizza, a panqueca, o crepe, que são farinha de trigo refinada, tomado com o milkshake, a Coca-Cola e todos, o sorvete, tudo, é o açúcar refinado. Então, essas duas coisas são as causas principais do problema. Por isso que cresce dessa maneira absurda hoje no mundo essa enfermidade que é a diabetes. Quando eu estudava na faculdade, há 40 anos atrás, as pessoas aprendiam de que a diabetes era uma doença de idosos. Hoje você encontra crianças nascendo diabética. Hoje o que mais cresce é a diabetes
Infantil. tipo 1, que é a diabetes infantil, tá certo? É a que mais cresce estatisticamente, é essa diabetes infantil. Ok, um dos vilões então seria a farinha branca. Porque o que acontece com a farinha branca, que ela é um, digamos assim, um subproduto da farinha integral, do Não, trigo, né, e tal, e que dá tudo isso, doutor Fernando? Veja bem, a farinha de trigo branca é uma coisa que chama maltose. O componente básico é a maltose. O açúcar refinado é a sacarose. Esses dois são disacarídeos, são formados por dois tipos de açúcar. O açúcar, quando a pessoa ingere, a sacarose, quando a pessoa ingere, ela se divide em duas coisas. Ela se divide em glicose e se divide em frutose. Essa frutose vai se transformar numa coisa que chama acetato, e esse acetato é a matéria-prima do colesterol. Já a maltose, que também é um disacarídeo, quando a pessoa consome, ele se transforma em glicose e glicose. Então, o teor de glicose vindo da maltose é maior do que o teor de glicose vindo da sacarose. E por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque causa de colesterol alto, que hoje é uma epidemia, é primeiro de tudo o açúcar e tudo que é feito de açúcar. Em segundo lugar, gordura de origem animal. Gordura de origem animal, ou seja, aí toca num ponto crucial assim na vida do brasileiro que adora comer uma carne, né? Vermelha, principalmente, uma picanha que vem com aquela gordura assim em cima, e outras coisas também, frango, peixe, tudo isso. Mas eles são vilões também, tudo isso? Agora, doutor Fernando? lhe digo uma coisa, Dani, está mais concentrado nos laticínios. Mais concentrado No nos laticínio, laticínios. na manteiga, no requeijão, nos queijos amarelos, tá certo? É onde você tem a maior concentração de gordura, porque é onde a população mais consome. Então, aí vem a gordura animal, que é a segunda coisa depois do açúcar como causa do colesterol. A questão da carne, do uso da carne, do peixe, da galinha, isso aí é uma coisa que está na história da humanidade. Dizer que uma coisa que está na história da humanidade é uma coisa, é um vilão, eu não vou dizer isso. Agora eu vou dizer o seguinte, que tem pessoas que não podem comer. Tem pessoas que não podem comer porque ela tem determinada patologia que a carne está por trás. Não só a carne, outras coisas também, mas a carne é um dos vilões. Por exemplo, doutor Fernando Ruiz, Todas as doenças de origem reumática. qualquer tipo de carne, quando a gente fala carne, porque tem gente que diz assim, outro dia eu cheguei no lugar e disse, bem, eu quero um prato, mas nada que tenha carne. E a pessoa disse assim, tem uma aqui com presunto. Não, Ou isso seja, é verdade. o presunto, o isso é blanquete de peru muito, é carne também, não é? Com certeza. Pessoal, carne é qualquer uma, quando a gente fala em carne, é qualquer uma carne. Para as pessoas que têm problema de origem reumática, eu estou falando pessoas que têm bursite, ciática, artrite, artrose, hérnia de disco, espondilartrose, que é o bico de papagaio, tendinite, fibromialgia, porque tudo isso eu chamo de doenças reumáticas. Então, para essas pessoas, a causa é o ácido. E todas as carnes são acidificantes. Ela aumenta o excesso de ácido no organismo. Sendo que tem umas mais, outras menos, tá certo? A carne de boi, a galinha, são altamente acidificantes. Sem falar na quantidade de hormônios que são utilizados e antibióticos nesses animais. Que não já é outro perigo, né? O peixe de escama tem menos, tá certo? Agora tem coisas assim, a galinha, o frango, ele tem um teor de acidez. O pato é pior do que o frango, o peru é pior do que o pato. Então, tudo isso tem uma gradação e que dentro da necessidade da pessoa, ela tem que ter um cuidado. Porque se ela estiver comendo, ela está alimentando não a ela, mas ela está alimentando uma dor que ela tem. E aí tem que mudar esse hábito, mesmo que goste, mesmo que tenha passado a vida inteira, que os avós, os pais, todo mundo tenha comido, mas ela tem que mudar. Pois é, quem leu Sugar Blues, né, que esse livro fez um sucesso imenso, sabe que está faltando alguns vilões aí ainda. Faz, Né? tá O certo. sal. Veja bem, tem três coisas, Dene, que eu sempre digo para os meus pacientes, são três coisas que eu chamo dos 3 assassinos brancos. São três coisas, Dene, que no dia que a humanidade tiver uma consciência maior, mais clara do que desse momento que a gente está vivendo, a humanidade vai ter vergonha do que ela fez. Primeiro, a farinha de trigo refinada. Segundo, o açúcar refinado.
Não estou falando do doce, estou falando do açúcar refinado. E terceiro é o sal refinado. Essas três coisas são utilizadas recentemente na história da humanidade. A farinha de trigo branca tem 130 anos de uso, tá certo? Antes tudo era integral. E trouxeram consequências pesadas para a humanidade. Só que a humanidade está fazendo e não tem consciência. Mas no dia que, se a gente acredita na evolução humana, na evolução da humanidade, se a gente acredita que um dia a humanidade vai ter uma consciência maior do que o que ela tem hoje, ela vai ter vergonha dessas três coisas, porque são três coisas altamente nocivas e responsáveis por muitos problemas hoje do homem chamado civilizado. Pois é, mas de possível substituição por outras coisas também que são gostosas e que dão saúde a gente, que mantém a nossa saúde. Doutor Fernando, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta conversando ali mais ainda a respeito de saúde nesse programa dentro da terapêutica natural. Daqui a pouquinho a gente volta.